Olá, turma! Na disciplina de hoje nós vamos falar sobre a formação e o desenvolvimento das sementes. Para que nós possamos começar essa aula, é importante entender o porquê nós temos que trabalhar com a formação da semente. Todas as plantas que produzem sementes, elas se reproduzem através da multiplicação sexuada. A partir daí, há a formação de uma semente, o estabelecimento da planta. Todos esses processos são complexos e envolvem vários estádios fenológicos e fatores, tais como fertilidade, viabilidade, eficiência de dispersão, vigor, qualidade das sementes. Então nós temos que entender, a partir da formação da semente, o que ocorre até o estado final da sua condição para reprodução. Bom, primeira coisa que nós temos que pensar é que 70% das 350 mil espécies que são catalogadas no mundo se reproduzem através de semente. Então quer dizer que a semente ela é uma estrutura que tem uma boa capacidade de desenvolvimento e de perpetuação da espécie, que é o que ela deve fazer. A função que nós vimos na aula passada é que a semente ela tem por objetivo perpetuar a espécie. Bom, os vegetais inferiores são aqueles vegetais que não possuem flores, não possuem frutos e não se reproduzem através de sementes. São as chamadas criptógamas. Já os vegetais superiores, as chamadas fanerógamas, são aquelas espécies que se enquadram nas famílias das gimnospermas ou das angiospermas. Gimnospermas são vegetais superiores que possuem frutos, mas não possuem flor, e as angiospermas são os vegetais superiores que possuem flores e também frutos. Então, nós vamos trabalhar dentro das angiospermas com as monocotiledôneas e com as dicotiledôneas, são chamadas hoje também de eudicotiledôneas. Ou seja, são aquelas espécies que possuem flores e essas flores são fecundadas e dão origem às sementes. Dentro das plantas superiores, ocorrem diferenças acentuadas, tais como as características morfológicas de desenvolvimento dessa planta, divisão em estádio vegetativo e estádio reprodutivo, processos bioquímicos de formação de estruturas e componentes dessas estruturas, processos fisiológicos, muito importante para a formação da semente, e um atributo importante que nós vamos estudar, que é resultado desses anteriores, é a viabilidade genética. Lembrando que a genética, a composição genética das sementes, ela é responsável por 50% daquilo que nós conseguimos obter a campo, ou seja, 50% da produtividade está ligado à característica genética desses materiais. Para se falar de formação e desenvolvimento da semente, nós temos que entender como que se forma a estrutura reprodutiva que vai dar origem à semente. Para falar como que se forma essa estrutura reprodutiva, nós temos que entender quais são as alterações fisiológicas que ocorrem na planta e como elas são estimuladas. A isso nós damos o nome de indução floral. O que é a indução floral? São alterações fisiológicas nos primórdios reprodutivos, naquelas células totipotentes, e geralmente elas são provocadas por estímulos externos, que permitem a transição da fase vegetativa para a fase reprodutiva, ou seja, a fase de acúmulo de nutrientes que dá base e estruturação para que essa planta possa se reproduzir e dar origem a descendentes férteis que são as sementes. Essas alterações se dão nas chamadas gemas apicais, onde nós temos tecidos meristemáticos capazes de sofrer diferenciação. Esse estímulo para o florescimento, ele pode e sempre precede a formação das flores em vários dias, semanas ou até meses, quando nós falamos de árvores e plantas que têm ciclos de vida mais longos. A importância do conhecimento da fisiologia do desenvolvimento da planta e do florescimento e as suas relações com a formação da semente, elas são de fundamental importância para a garantia da qualidade da semente no processo produtivo. Você, como engenheiro agrônomo, tem que entender a fisiologia do florescimento para saber
que aquela planta tem condição e capacidade de formar sementes e dessas sementes surgirem plantas vigorosas. Então a semente precisa ter vigor. Veja que a partir de agora nós começamos a falar na qualidade da semente, no vigor, na capacidade de germinação. Por quê? Vocês vão ver mais para frente, quando nós entrarmos no conceito de germinação, que a germinação não é algo que ocorre quando emerge a planta. Na verdade, o processo de germinação, ele se dá através do desenvolvimento do embrião e da formação da semente. Lá na frente nós vamos usar uma outra terminologia, que é o que? A retomada do crescimento do eixo embrionário. Então, é de fundamental importância a gente entender a fisiologia do florescimento, assim como as suas relações com a formação da semente. Isso vai nos garantir sementes de melhor qualidade no processo produtivo. Bom, o que são meristemas? Nós estamos fazendo uma revisão daquilo que vocês já viram lá nas disciplinas de biologia celular, morfologia, fisiologia vegetal e assim por diante. Meristemas são estruturas que possuem células com capacidade de se diferenciar. Esses meristemas eles podem ser vegetativos, os quais vão dar origem à raiz, caule, folhas e outras estruturas da planta, ou reprodutivos, que vão dar origem aos órgãos florais. A flor nada mais é do que uma folha modificada. Então, esses meristemas reprodutivos, eles são os precursores do desenvolvimento dos frutos e das sementes, né? No milho, nós temos um fruto-semente chamado de cariópse e nas dicotiledôneas nós temos sementes propriamente ditas. Como que se dá o processo de indução floral? Nós temos que entender que o processo de indução floral, ou seja, o estímulo a diferenciação, o estímulo ao florescimento, o estímulo à passagem da fase vegetativa para a fase reprodutiva, ele ocorre em geral por fatores externos. Mas para isso a planta precisa estar apta a receber esse tipo de estímulo. Então, observem aqui, o estímulo ele é posto, luz, falta de água, excesso de temperatura ou qualquer outro estímulo externo. Esse estímulo ele vai causar alterações fisiológicas na planta e essas alterações fisiológicas são as responsáveis pela transição da fase vegetativa para a fase reprodutiva. Bom, isso para ocorrer depende de algumas características da planta durante a sua fase de desenvolvimento. O estímulo, se ele ocorrer enquanto a planta estiver ainda no seu período juvenil, o que é período juvenil? Ou juvenilidade, é o período em que a planta está insensível ao estímulo ao florescimento, ou seja, insensibilidade. Se ocorrer presença de luz ou temperatura para que a planta floresça e ela estiver no período juvenil, ela não vai reagir a esse estímulo, ou seja, ela não vai dar andamento ao seu processo de passagem da fase vegetativa para a fase reprodutiva. Já, se esse estímulo ocorrer a partir do momento que a planta atingiu a sua fase de maturidade, vejam bem, eu estou falando da planta aqui. Se a planta atingiu a maturidade, ela vai responder esse estímulo, vai proceder às alterações fisiológicas e essas alterações fisiológicas serão as responsáveis pela transição da fase vegetativa para a fase reprodutiva. O que é maturidade? É o período em que a planta está apta a receber o estímulo para o florescimento. Mais à frente vocês vão me perguntar, professor, por que as plantas de soja próxima à estrada ou embaixo de um poste continuam se desenvolvendo e demoram a florescer? Nós vamos entender isso daqui para frente, ok? Bom, recebeu o estímulo, essa planta vai florescer. Como que ocorre esse estímulo? Esse estímulo ele pode ser dado pelo fotoperíodo, por variações de temperatura, disponibilidade ou falta de água, estado nutricional da planta ou, em geral, pela ação conjunta desses fatores. Vamos entender cada um desses fatores. O que é o fotoperíodo? Fotoperíodo é a relação entre o tempo de horas do período de luz e o tempo de horas do período de escuro, ou seja, depende da latitude. Fotoperiodismo é a resposta da planta ao fotoperíodo. Ou seja, as plantas são divididas em plantas de dias curtos, plantas de dias longos ou plantas que não respondem ao fotoperíodo.
PDC são plantas de dias curtos, ou seja, o dia é curto, estimula o desenvolvimento, ou a noite é longa e estimula o florescimento. Plantas de dias longos, ou seja, os dias longos vão estimular o florescimento, ou as noites curtas vão estimular o florescimento. Então, plantas de dias curtos florescem no inverno. Por quê? Porque o dia é curto no inverno, é lógico, nas regiões mais afastadas do Equador, e a noite é longa. Plantas de dias longos florescem no verão, ou seja, o dia é longo, a noite é curta. E a soja, ela se enquadra em qual dessas características? A soja é uma planta de dia curto. O hormônio chamado florígeno, que é o responsável pelo desenvolvimento das flores, ou seja, pela passagem da soja da fase vegetativa para a fase reprodutiva, ele se desenvolve a partir de 8,5 horas de escuro. Mas nós vamos entender como que a soja se desenvolve aqui no Mato Grosso, porque em qualquer região nós temos mais do que 8 horas de escuro, porque nós estamos muito próximo ao Equador, então a relação entre noite e dia varia muito pouco entre inverno e verão. Tá? Então tudo isso se dá em função do chamado fotoperíodo crítico para cada uma dessas culturas. O que é o fotoperíodo crítico? Plantas de dias curtos, ou seja, as PDCs, elas precisam de um máximo de horas de luz para entrar no florescimento. Máximo de horas de luz, porque isso vai comprometer ou vai trabalhar o quanto de horas de escuro que ela vai ficar exposta. Então, o hormônio chamado de florígeno, ele é formado na ausência da luz. O período de escuro deve ser contínuo para que esse hormônio seja produzido. Por isso que uma planta de soja na beira da estrada, ela vai continuar crescendo e demorar a florescer. Mesmo que um carro passe e dê um flash de luz durante a noite, aquela planta para de produzir o florígeno e ela precisa esperar o próximo dia para que esse florígeno seja produzido de forma contínua com o período de escuro. E as plantas de dias longos, as PDLs, elas precisam de um mínimo de horas de luz para entrar no florescimento, ou seja, o hormônio florígeno ele é formado na presença da luz. Se eu cortar por algum momento a luz, essa planta não passa da fase vegetativa para a fase reprodutiva. Vejam nessa ilustração aqui como que se comporta o florígeno perante a presença da luz ou a ausência da luz, tá? Então, uma planta de dias curtos, ela precisa produzir florígeno. Então, esse achurado aqui, ele mostra a duração do período em que o florígeno está sendo produzido. Então, esse florígeno ele é produzido e ele precisa passar esse fotoperíodo crítico nas plantas de dias curtos para estimular o florescimento. Se eu tiver um dado número de horas de escuro que não atinja esse fotoperíodo crítico, essa planta não vai florescer. Se eu tiver um dado número de luz e esse fotoperíodo crítico é atingido, essa planta vai florescer. Agora, se eu tiver esse mesmo fotoperíodo crítico atingido, mas durante o processo eu tenho um flash de luz, essa planta não irá florescer. Temperatura. Temperatura é uma condição que ela é fundamental, principalmente para aquelas culturas de clima temperado, para promover o processo de vernalização. Isso vocês devem ter visto lá com o professor Márcio Zanuso, na horticultura ou na fruticultura, que é a exposição dos meristemas vegetativos a temperaturas relativamente baixas, ou seja, entre 5 e 10 graus Celsius, por períodos que variam de 10 até 100 dias. A cebola, por exemplo, é uma planta que precisa passar pelo processo de vernalização para que ela possa florescer. Para a alteração do ciclo vegetativo em ciclo reprodutivo, há necessidade desse período de temperaturas baixas. Então, nós temos como exemplo aí, além da cebola, cenoura, centeio, a macieira e assim por diante. Disponibilidade de água. Veja bem, tanto a presença quanto a ausência de água são fatores que podem comprometer o desenvolvimento da planta ou podem estimular a sua passagem da fase vegetativa para a fase reprodutiva. Então, essa deficiência hídrica ela é responsável pela indução ao florescimento. O IP,
que nós vemos bastante aqui na nossa região, que floresce no período de seca, ou seja, a falta de água estimula aquela planta a florescer e quando ela floresce, ela vai formar sementes e dispersar sementes. É um estresse que a planta está recebendo e esse estresse diz para a planta, olha, se reproduza porque você precisa manter essa espécie viva nesse ambiente. Ou o café. Existem muitos estudos que mostram como trabalhar com a deficiência hídrica moderada para estímulo ao florescimento do café, fazendo assim com que a produção por hectare seja maior. Estado nutricional da planta. A deficiência nutricional também é uma característica de indução ao florescimento. Como estratégia de sobrevivência, faltou nutriente, essa planta tende a florescer, assim como a falta de água. Ou seja, na ausência de nutrientes disponíveis, a planta vai direcionar o que lhe resta de energia ao florescimento e formação das sementes. Por isso, algumas vezes nós pegamos plantas com pouquíssimas sementes, mas essas poucas sementes são muito bem formadas. Por quê? É uma estratégia. Se eu tenho que manter descendentes viáveis e férteis para manter a espécie viva, eu vou destinar todo o fotoassimilado que eu tenho para algumas sementes, para que elas sejam bastante vigorosas e para que elas sejam muito viáveis. A formação da semente. Após o florescimento, a flor é a estrutura responsável pela formação desses frutos ou dessas sementes. Quando nós falamos da flor, nós temos que entender que ela é um ramo com crescimento limitado, que é originado geralmente na axila das folhas, e as partes adaptadas dessa flor são modificadas para a formação e desenvolvimento do fruto, desenvolvimento da semente e atração dos agentes polinizadores. Quando nós falamos de uma flor, nós temos que entender quais são as partes que a compõem. A primeira parte que nós vamos trabalhar com a flor é a parte assexuada, ou seja, perianto, que é um conjunto de sépalas e pétalas. Então aqui nós temos as pétalas e nós temos as sépalas, que vai formar o perianto. Protege as partes mais frágeis e mais férteis da planta. Tudo isso aqui vai proteger o chamado ovário. E se essa planta for uma planta que tem flores hermafroditas, vai proteger também o estilo estigma ou também os estames, que são os responsáveis pela produção e liberação do grão de pólen. Isso tudo facilita o processo de polinização. Na sequência dos componentes que compõem uma flor completa, vamos identificar cada uma das estruturas da parte sexuada. Estame ou androceu vai dar origem à chamada micróspora. O que é a micróspora? A micróspora é a estrutura menor, diminuta, que vai dar origem ao saco polínico. Esse saco polínico vai formar os grãos de pólen e o grão de pólen é o gametófito masculino. A parte feminina, ou seja, o carpelo, que vai dar origem ao gineceu, vai formar as chamadas macrósporas, ou seja, as estruturas de maior tamanho, também conhecidas como megásporas, que formarão o saco embrionário, que vai receber o gametófito masculino, que é o grão de pólen. Então nós temos uma representação que mostra aqui o estigma, que é a estrutura apta a receber o grão de pólen, o estilete, que é a estrutura por onde o tubo polínico vai se desenvolver até atingir o ovário, e na estrutura masculina nós temos o filete, que suporta as anteras, e dentro das anteras eu tenho a formação do grão de pólen. Vamos entender como que ocorre o processo de polinização e de fecundação. Então nós temos aqui uma estrutura aumentada do ovário. Então nós temos a micrópila, que é por onde entra o tubo polínico do grão de pólen, trazendo as células reprodutivas. Eu tenho uma parede primária, chamada de primina, e uma parede secundária, chamada de secundina, que vão dar origem a uma estrutura chamada de casca, ou cobertura protetora da semente. Aqui dentro eu tenho as sinérgides, o mesócito, ou seja, as células reprodutivas, e as antípodas. O processo de polinização, ele se dá pela deiscência das anteras, ou seja, as anteras liberam o grão de pólen e esse grão de pólen ele é transferido para o estigma e lá ocorre o processo de
autopolinização ou polinização cruzada. Como nós vimos no mesmo diagrama anterior, a formação do tubo polínico após o estigma receber os grãos de pólen, o tubo polínico se desenvolve e ocorre a fecundação, que na verdade é chamada de dupla fecundação, e nós vamos entender o porquê. Por que a formação do tubo polínico se dá e como que ocorre a dupla fecundação? Então nós temos aqui as anteras. Aqui dentro das anteras eu tenho uma estrutura chamada de loja ou saco polínico. Essas anteras, após maduras, liberam o grão de pólen. O grão de pólen cai no estigma. A partir daqui ocorre o desenvolvimento do tubo polínico, que ao entrar na micrópila ele vai levar as células reprodutivas e uma célula vegetativa que não tem função no processo de fecundação. Tá? Por isso nós chamamos de dupla fecundação. Então aqui nós temos a ponta do tubo polínico trazendo as duas células, os dois gametófitos masculinos, para o processo de dupla fecundação. Então a dupla fecundação ela se dá pela fusão da oosfera com um núcleo reprodutivo. Então a oosfera N e um núcleo reprodutivo N vai formar o zigoto 2N. A esse processo nós chamamos de singamia. O outro núcleo reprodutivo ele vai encontrar os núcleos polares. A esse processo nós damos o nome de fusão tripla e ele vai dar origem ao núcleo primário do tecido de reserva chamado endosperma, que ele é 3N, 2N feminino, originário dos núcleos polares, mais um N paterno, originário do grão de pólen. Então, a singamia mais a fusão tripla é chamada de dupla fecundação. Bom, vamos entender daqui para frente como se forma o embrião e como se formam os tecidos de reserva e a cobertura protetora, que são as estruturas da semente madura que nós vamos ver na próxima aula de forma detalhada. A embriogênese, então, é a formação, gênese, formação, êmbrio do embrião. Então, uma estrutura 2N, um N paterno e um N materno. Então, após a fertilização do zigoto, ele é envolvido pela parede celular e ele segue sucessivas divisões para ganho de tamanho. Há a formação de uma massa celular que se desenvolve e origina uma planta rudimentar ou o embrião da semente. Isso ocorre no interior do saco polínico e os primeiros estágios de desenvolvimento não diferem entre mono e dicotiledôneas. A embriogênese para as dicotiledôneas, ou chamada de fase pró-embrião, ocorre o achatamento da extremidade superior no início da formação dos cotilédones. Entre eles, diferencia-se uma estrutura chamada de plúmula, que é o embrião rudimentar, e na região inferior, o chamado eixo hipocótilo-radícula. Veja bem, radícula enquanto ela está dentro da semente que nós não conseguimos ver. A partir do momento que ela sai da semente no processo de germinação, nós já chamamos isso de raiz primária. Então aqui eu tenho o tegumento ou a casca protetora da semente, o cotilédone, que é o tecido de reserva das dicotiledôneas, o chamado caulículo, seguido pela radícula, ou eixo hipocótilo-radícula, e a folha primária, que nós chamamos de plúmula. Vamos ver agora a embriogênese nas monocotiledôneas. Então, a fase pró-embrião para as monocotiledôneas não ocorre achatamento da extremidade superior dos cotilédones, lembrando que ela tem um cotilédone apenas. Esse cotilédone ele é muito desenvolvido e ele se dá como se fosse uma continuação do eixo embrionário, por isso que não há diferenciação desse cotilédone. O embrião maduro, seja ele de uma monocotiledônea ou de uma dicotiledônea, ele deve possuir radícula, hipocótilo, cotilédone ou cotilédones, se for mono ou dicotiledônea, uma plúmula, um epicótilo e um mesocótilo. Aqui nós temos a representação das partes das estruturas das sementes do milho, da cebola e do trigo. Então, endosperma, camada de aleurona, pericarpo, escutelo, coleoptilo, plúmula, radícula e coleorrhiza. Aqui nós temos a sequência das principais etapas da formação do embrião. Então, a parte masculina, a formação dos estames, o saco polínico,
a célula mãe que vai dar origem ao grão de pólen, que ele passa por vários processos de meiose e vai formar os grãos de pólen propriamente ditos, que através do tubo polínico vão fecundar o saco embrionário. A partir daí nós temos a formação do zigoto, a embriogênese, que é a formação do embrião, e a plântula propriamente dita. E a endospermogênese, ou seja, gênese, formação do tecido de reserva. Qual que é a função dessa estrutura? Nutrir o embrião. Ele também passa por sucessivas divisões, forma uma massa celular que pode ou não preencher o espaço ocupado pelo embrião. Ele é responsável pela deposição das reservas provenientes da transferência de matéria seca da planta-mãe para a semente, ou seja, transferência de fotoassimilados. Isso vai dar origem à formação do endosperma, ou também chamado albúmen. E a formação da casca ou estrutura protetora. Ela se dá pela transformação dos integumentos ovulares, a primina e a secundina. Esses integumentos vão formar a chamada testa e tegma. Veja, são tecidos de origem materna. E para finalizar a aula de hoje, então, vamos entender o efeito Xênia e o efeito Metaxênia. Isso é muito importante no processo de melhoramento para evitar contaminações. O que é o efeito Xênia? O efeito Xênia se dá pela alteração do tecido endospermático, lembrando que o endosperma ele é 3N, ele tem predominância materna, ou seja, se eu pegar uma semente de milho que tem uma coloração amarelada e no meio da espiga aparecer uma semente com coloração mais rosa ou avermelhada, quer dizer que houve contaminação, porque o efeito do grão de pólen na casca da semente. Então, o efeito Xênia é a alteração do tecido endospermático por influência do grão de pólen. E o efeito Metaxênia é a alteração de outros tecidos que não a casca ou cobertura protetora. Exemplo, na tamareira, onde ocorre a fixação dos frutos, ocorre a alteração da cor em função do próprio grão de pólen. Ok, pessoal, ficamos por aqui. Essa aula foi uma revisão do processo de formação da semente e das suas estruturas.